O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Caro diácono Olamir, amado povo de Deus, curioso como termina o discurso de Jesus, a fala de Jesus aos seus. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Ou seja, o Senhor aqui está deixando muito claro que, embora a sua missão é para todos, ele só conseguirá atingir a muitos, não a todos. Alguns serão salvos, outros não serão salvos. E isso é curioso, né? Porque às vezes na nossa vida nós ficamos com aquela prerrogativa de que se Deus é misericordioso, por que eu devo me preocupar? E o Senhor está deixando bem claro aqui que nós temos que nos preocupar, sim. Só que nos preocuparmos com as coisas certas. A coisa mais certa para um ser humano se preocupar é com a sua eternidade. Para nós que cremos, católicos, batizados, a principal preocupação que deve permear a nossa vida, nossas decisões, a nossa visão de mundo, de pessoas, de Deus é sempre essa: a vida eterna. Pois bem, lembrando, meus irmãos, aproveitando isso para lembrar uma coisa muito importante. A salvação, ela acontece a partir de uma relação de reciprocidade. De um lado temos a graça de Deus, que ela é eficaz, perfeita, não nos falta, e também não faltam iniciativas em Deus em nos comunicar a sua graça, porque o nosso Deus é perfeito. Então, quanto a Deus, não nos preocupemos.
Ele é Deus e sempre fará o papel que é dele. O outro lado que é preocupante, o padre já falou isso aqui algumas vezes, o nosso lado. Porque nós precisamos fazer a nossa parte. E é justamente quando nós não fazemos a nossa parte, é que estamos colocando em risco a nossa própria salvação. Deus não colocaria em risco alguma coisa que Ele nos deu. Porque o nosso Deus não é contraditório, Ele é perfeito, nós colocamos. E aí nós precisamos estar entre o grupo dos muitos que serão salvos. Nós não podemos estar no grupo daqueles que não serão. Por isso a nossa preocupação principal deve ser essa. Pois bem, tem uma outra frase do Evangelho que chama atenção também, e é curiosa, e sai da boca de Tiago e de João, e diz assim: Mestre, queremos, presta atenção, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Não sei se isso vai falar para a tua vida ou em algum momento da tua vida. É como se Tiago e João virassem para Jesus e falassem: Senhor, não sei se aconteceu já com a oração de alguém. Senhor, nós temos algumas coisas para te pedir. Mas é o seguinte, Jesus, só vai fazer o que eu estou pedindo, só vai fazer na hora que eu quero, só vai fazer à maneira que eu escolher. Se vier com uma história, Jesus, de demorar a me atender, se vier com uma história de fazer diferente do que eu estou te pedindo, se vier com uma história de me dar alguma coisa que eu não estou pedindo, mas o Senhor quer me dar, esquece, eu não quero. Tem que ser do meu jeito, na minha hora, a minha maneira. E o Senhor educadamente abre os olhos desses discípulos, em outras palavras, para dizer: vocês estão se preocupando com alguma coisa que vocês nem viveram ainda. Ao invés de se preocuparem com a vida que estão levando agora, porque o modo com o qual vocês estão levando a vida de vocês agora, já vai dar o lugar para vocês. Vocês não têm que se preocupar se vão sentar à minha direita, à minha esquerda, atrás de mim, na minha frente, no terceiro, no quarto, no quinto banco do céu. Não. Preocupe-se em viver a sua vida agora, nesse exato momento. Pois bem, católico, eu vos pergunto, se o Senhor te chamasse agora, em qual lugar você estaria? Com a vida que você chegou aqui na igreja hoje, com o comportamento que você tem tido até aqui, com as escolhas, com os pensamentos, com os sentimentos. Em qual banco você se sentaria? Porque se você senta em algum banco, tá bom. O pior é se não tiver nenhum banco para sentar. Isso é preocupante. Agora, se eu vou estar à direita ou à esquerda, isso não compete a Jesus. Sabe a quem compete no final das contas? A mim e a você. Aonde você quer sentar? Aonde eu quero sentar? Aonde eu quero que seja o meu lugar? Qual é o meu lugar? Essas são perguntas importantes. Você sabe dizer qual é o seu lugar de cristão na sociedade? Você sabe dizer qual é o seu lugar de cristão? E isso, claro, né? Ampliando para comportamento, para discursos e tudo mais. Você sabe dizer qual é o seu lugar, por exemplo, dentro da sua família? Você sabe qual é o seu lugar dentro da sua escola, na sua faculdade? Você sabe qual é um verdadeiro lugar de cristão? Essa é uma pergunta muito válida que a liturgia nos permite fazer hoje. Agora,
existe uma outra questão aqui, né? Existe uma outra questão, outro tema que está sustentando esse discurso de Jesus. Porque para nós sabermos o nosso lugar e para sabermos aonde sentaremos, e é claro que essa é uma metáfora, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, saber qual é a vontade que está prevalecendo na minha vida. Se é a minha vontade ou se é a vontade do meu Deus. E olha que a vontade aparece em praticamente todas as leituras de hoje. Porque se eu quero, e aqui vamos lá, vamos numa construção lógica apoiados na Sagrada Escritura e na doutrina da igreja. Vamos por uma questão lógica. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui tenta fazer ou gostaria de fazer a vontade de Deus em sua vida? Levanta a mão. Amém, Senhor. Glória a Deus. Todos nós, no final das contas, até queremos. Eu vou fazer uma outra pergunta que eu não quero que você levante a mão, tá bom? Fica para você. Você tem feito a vontade de Deus? Muito bem. Existe uma coisa muito importante que aparece na liturgia de hoje que é necessária para a vontade de Deus acontecer na nossa vida, irmãos. Porque nós sabemos muito bem que nós fomos criados por Ele. E que nós somos mais humanos e mais autênticos e mais originais e mais felizes na medida em que correspondemos à nossa natureza. E a nossa natureza essencial é divina. Se fazemos alguma coisa contra isso, somos infelizes. Se fazemos alguma coisa correspondente a isso, somos felizes. Isso é lógica bíblica. Mas existe uma outra coisa. Hoje, na primeira leitura, nós estamos meditando o profeta Isaías, capítulo 53, um trecho do famoso poema do servo sofredor. Provavelmente, a prefiguração mais explícita da pessoa de Jesus no Antigo Testamento. Por causa dos sofrimentos do servo que Isaías descreve, nós conseguimos pensar na hora na crucifixão de nosso Senhor e na sua morte. Então é a prefiguração mais explícita. E aí, Isaías fala que o servo sofredor, depois de tudo que sofreu, todas as piores torturas da humanidade, ele se manteve justo. Sabe qual é o sinônimo de justo na Sagrada Escritura? Fiel. Sabe qual é o outro sinônimo para fiel na Sagrada Escritura? Santo. Esse servo se manteve justo porque fez a vontade do Senhor até o fim. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que de fato nosso Senhor não abandonou a sua missão. Ele foi fiel até o fim. Mas porque antes de querer fazer a vontade de Deus, do Pai, ele tomou uma outra decisão muito importante. A decisão de ser obediente. O desobediente não faz a vontade de Deus. Isso é lógica bíblica. Quem quer fazer a vontade de Deus, e você levantou a sua mãozinha, eu sei que você não esperava por essa agora, mas você levantou a sua mão. Quem quer fazer a vontade de Deus, antes tem que querer ser obediente a Ele. Em tudo. Ou tudo ou em nada. Porque Deus não merece partes de você. Deus merece tudo que temos, tudo que somos, inclusive o pecado. Quando você for, por exemplo, se confessar, não vá escolhendo quais os pecados você vai falar com o padre. Dê tudo para Deus. O Senhor quer te perdoar por inteiro. Aliás, se você não sabe disso, se você vai para a confissão e esconde pecado, toda a absolvição é inválida. Você tem que se confessar de novo.
Se alguém fez isso, pode correr para o confessionário. Se você ficou com vergonha de alguma coisa na hora, eu vou confessar isso, isso aqui eu não vou falar. A eficácia do sacramento não chegou no teu coração, na tua alma. Tem que confessar de novo. Ou tudo ou nada. Para Deus, ou tudo ou nada. Eu preciso ser obediente para fazer a sua vontade. E nós sabemos muito bem que sem fazer a vontade de Deus, nós não chegamos no céu. Quem aqui quer ir para o céu? Agora levanta a mão. Fala. Levanta. Fala não. A mão não fala, né? Muito bem, querido católico deste sábado à noite, da liturgia desse 29º domingo do tempo comum, eu vos anuncio uma boa nova. Se você quer ir para o céu, você precisa fazer a vontade de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa ser obediente. Então, cuidado com as suas orações. Peça para fazer a vontade de Deus na tua vida. Ao invés de falar, Senhor, faça o que eu quero, diga, Senhor, faça da tua vontade, porque foi assim que Maria disse. Faça-se conforme a tua palavra. Não faça como eu quero, mas conforme for a tua palavra, a tua vontade. E aí, se está faltando obediência a Deus na tua vida, é porque antes ainda está faltando uma outra coisa. Confiança, porque quem confia obedece. E se está faltando confiança, está faltando uma coisa ainda antes. Meu Deus, Padre, nós vamos sair dessa missa com um monte de coisa. Vai e leva tudo mesmo, porque se está faltando confiança, está faltando acreditar mais, está faltando fé. No fundo, nas nossas orações diárias, nós precisamos dizer, Senhor, como Tomé, eu até creio, mas eu preciso ter mais fé. Porque eu preciso confiar mais. Porque eu preciso obedecer mais para fazer a sua vontade e ir para o céu. Maria, nossa mãe, interceda por nós, junto com São José, seu castíssimo e adorável esposo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,